Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais impactantes do século XX, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E olha, é uma história sobre sobrevivência, sim, mas é muito mais do que isso. É uma investigação profunda sobre a capacidade que o ser humano tem de encontrar esperança nos lugares mais sombrios que se pode imaginar. O Frankl gostava muito de começar com essa ideia poderosa do filósofo Nietzsche, e ela é basicamente a espinha dorsal de toda a sua filosofia. Ter um porquê, uma razão para viver, torna qualquer como, qualquer sofrimento, suportável. E aí vem a grande questão, né? Uma pergunta que ecoa em cada página do livro. Como é que se encontra um propósito quando tudo, absolutamente tudo que se conhecia, foi destruído? O interessante é que o Viktor Frankl não respondeu a essa pergunta de uma sala de estudos, de uma torre de marfim. Ele respondeu a partir da própria pele, da própria experiência nos campos de concentração. A vida dele se tornou a prova real de suas teorias. A jornada do Frankl, e a nossa aqui, começa com a chegada. É uma descida ao abismo, um lugar onde a vida e a morte eram decididas de um jeito completamente casual e brutal. Logo que chegavam em Auschwitz, os prisioneiros passavam pelo que o Frankl chamou de a primeira seleção. Um oficial da SS, com um simples gesto do dedo, para a esquerda ou para a direita, dava o primeiro veredito: quem vive e quem morre. Simples assim. E o resultado dessa seleção é terrível. Para cerca de 90% das pessoas que chegaram no mesmo trem que o Frankl, o dedo apontado para um lado significou ir direto da estação para as câmaras de gás. 90% é um número que a gente mal consegue processar. Para aqueles que sobreviveram a essa primeira seleção, um outro tipo de horror começava: o desmonte psicológico. Vamos entender como a vida no campo ia destruindo a mente de um prisioneiro. O Frankl observou que existiam três fases mentais bem distintas. Primeiro, o choque, logo na chegada. Depois, vinha a apatia, quando aquela rotina brutal virava o normal. E, por fim, a libertação, para os pouquíssimos que conseguiram chegar até lá. Na fase do choque, tudo era tirado, de forma sistemática. Bens materiais, cabelo, até a identidade. O nome de uma pessoa era apagado e trocado por um número. O Viktor Frankl, por exemplo, virou o prisioneiro número 119.104. A ficha da nova realidade caiu para o Frankl num momento bem específico. Ele tentou salvar o trabalho da vida dele, um manuscrito científico, e a resposta que ele ouviu de um prisioneiro mais antigo foi uma única palavra: merda. Naquele momento ele entendeu que a vida antiga tinha morrido. Agora era só sobreviver. Depois do choque, vinha a segunda fase, a apatia. O Frankl não descreve isso como indiferença, mas sim como uma espécie de morte emocional. Era uma carapaça de proteção, sabe? Um mecanismo para conseguir suportar o horror de todo santo dia. E é bem aqui que a análise do Frankl dá uma virada genial. No meio de todo esse horror externo, ele descobre um poder imenso, uma liberdade que ninguém podia tirar e que só podia ser encontrada no mundo interior. Olha só que paradoxo incrível. No mundo lá fora, ele era só o prisioneiro 119-104. Mas no mundo aqui dentro, ele podia se refugiar no amor pela esposa, na beleza de um pôr do sol e até, pasme, no senso de humor. Esse mundo interior se tornou a verdadeira fonte de força e liberdade dele. Uma vez, marchando num frio congelante, Frankl começou a se concentrar na imagem da esposa dele. E foi aí que ele teve uma revelação, que ele resumiu nessa frase. Ele percebeu que o amor era o objetivo mais alto que alguém poderia ter, uma força que ia muito além da presença física, das circunstâncias. E por mais incrível que pareça, até o humor virou uma ferramenta de sobrevivência. Frankl dizia que era outra das armas da alma na luta pela autopreservação. Mesmo que fosse só por alguns segundos, o humor permitia que os prisioneiros se sentissem por cima da situação. Agora a gente chega no coração da filosofia do Frankl, a lição que ele tirou de todo esse sofrimento, a descoberta da última das liberdades humanas. Vamos pensar em tudo que foi tirado daquelas pessoas. Podiam tomar uma casa com todas as memórias e o conforto. Podiam tomar uma identidade, o próprio nome que definia quem a pessoa era para o mundo. Eles podiam tirar quase tudo, mas tinha uma coisa, uma única fortaleza lá dentro que eles não podiam alcançar. Eles não podiam tirar. A liberdade de escolher a própria atitude. Esse é o ponto crucial. Mesmo no sofrimento mais extremo, essa liberdade interior continuava lá. Era a liberdade final, a única coisa que ninguém, jamais, poderia tirar. Tá, mas como se coloca essa liberdade em prática? Frankl identificou 3 caminhos principais para encontrar sentido na vida: através do trabalho, fazendo algo que importa,
através do amor, cuidando de outra pessoa, e através da coragem, na forma como se encara um sofrimento que não dá para evitar. E por que tudo isso importa hoje em dia? Porque a lição do Frankl vai muito além dos campos de concentração. Ela fala diretamente com a nossa busca por sentido na vida, no nosso dia a dia. O ponto principal é o seguinte: o sofrimento, por si só, é sem sentido. O significado não está na dor, mas no que a gente faz com ela. É a nossa reação, a nossa atitude diante do sofrimento que dá um propósito a ele. E a gente termina com essa citação do Frankl que é poderosa e assustadora ao mesmo tempo. Ela mostra essa dualidade profunda da natureza humana. De um lado, a capacidade de criar o mal absoluto, do outro, a capacidade de enfrentar esse mal com uma dignidade inabalável, uma reflexão sobre o poder da nossa escolha, mesmo nas piores circunstâncias possíveis.